juiz federal Eduardo Apio. Ele fala sobre Sérgio Moro e a equipe de Curitiba nas investigações da Lava Jato. Em entrevista na TV Brasil. Jornalista Demore, publicada no dia 25/9/2024. Ele ocupou um dos lugares mais quentes da República, a cadeira do ex-juiz Sérgio Moro, naquela que ficou conhecida como a Vara da Lava Jato em Curitiba. Disposto a abrir a caixa preta da operação que abalou o país, ficou pouco tempo no cargo, revelou documentos até então secretos e foi abatido em pleno voo. Uma história que será contada no programa de hoje em detalhes e pela primeira vez. Com vocês, o juiz federal Eduardo Apio. Doutor, muito obrigado. Imagina, uma honra estar com você aqui na nossa BBC brasileira. Né? Opa, isso acompanho, sim. Agora gostamos. Espectador fiel do programa. Este programa é um defensor da TV pública, inclusive. Exatamente. Muita gente não gosta da TV pública, a gente gosta da TV pública. Mas a TV pública desempenha um papel essencial, né? Especialmente nessa questão da checagem dos fatos, das fake news hoje, que é o grande problema, talvez, né, das relações sociais no Brasil e no mundo. Todos os países europeus têm TV pública, não deve ser por acaso, né? Ou todos eles estão errados, ou alguém está errado por aí, né? Temos que repensar. Doutor, a gente vai falar muito sobre a Lava Jato, Vaza Jato, entrar em vários detalhes aqui, então eu queria fazer uma entrevista bem direta, porque tem muito assunto para a gente explorar. Existe alguma coisa parecida com uma caixa preta na Vara, 13ª Vara em Curitiba, a Vara da Lava Jato? Existem coisas ali que a sociedade brasileira não conhece e que estão, de algum modo, escondidas do escrutínio e da transparência pública? Sim, existem sim elementos. Nós temos, eu cheguei a visualizar na tela, o processo é eletrônico, né, Leandro? Já desde mais de 10 anos na Justiça Federal, de maneira que o processo criminal também, ele tem uma série de fases, tem procedimentos em que o juiz atribui graus de sigilo, que variam de 1 até 5. 5 sigilo máximo, somente o juiz tem acesso. Então, quando eu cheguei na vara, no início de fevereiro de 2023, a tradição recomenda, né, que a juíza substituta faça um briefing, no caso era a Gabriela Hart, faz um briefing dizendo quais são os processos importantes da vara, ou seja, passando o bastão. Isso não foi feito, eu tive contato pessoal com ela, tentei esse contato. Ela adotou uma postura quase que hostil, não me passou nenhum detalhe sobre nenhum processo e eu comecei a tatear no escuro. Então nós temos sim, eu cheguei a visualizar várias interceptações telefônicas que eu não consegui ouvir uma a uma ou saber quem eram as pessoas que foram interceptadas. Como aquela vara tem um passado tenebroso, na medida em que desde aquela interceptação ilegal que acabou também contribuindo no golpe de Estado contra a presidente Dilma, então, evidentemente que fica sempre a suspeita de que autoridades públicas do país inteiro tenham sido ouvidas ali. Então, havia o prenúncio, né, de uma postura que lembra um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, no FBI, estando à frente o Edgar Hoover, né? O Hoover tinha vários dossiês políticos de todo mundo através de escutas, através de dossiês. Quando ele faleceu, para surpresa geral em Washington, tudo aquilo não passava de um blefe. Mas o fato é que, sim, nós tínhamos indícios sim, concretos de espionagem política no passado, na 13ª Vara. Eu não tive a oportunidade de ver caso a caso, porque fui removido da vara antes desse período. Mas em todas as outras grandes questões, eu consegui, navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moro e Dallagnol, eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016. Isso era dinheiro dos acordos de leniência? De tudo, Leandro, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco, valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Isso era uma conta controlada pelo juiz, esse dinheiro abastecia essa conta, mas esse dinheiro ele estava fazendo o quê? Ele estava parado, é isso?
Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União, né, depois que os processos terminassem. Sim. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o trâmite desses processos, eles foram paulatinamente liberando valores muito significativos, bilionários, para a Petrobras, eles consideravam a Petrobras como vítima dos processos, a Petrobras, por sua vez, pega esse dinheiro e recambia esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2,5 bilhões de reais, na época, serão destinados para a Força Tarefa Ministério Público Federal do Paraná, que nem CNPJ tem, porque quem comanda o Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, aqui em Brasília, e o Ministério Público, como instituição que faz parte, né, que tem que estar as verbas orçamentárias previstas no projeto de lei orçamentária, eles têm um CNPJ, uma gestão própria e estão sendo fiscalizados sempre pelo Tribunal de Contas da União. O que se pretendia fazer com esse valor era a constituição de uma fundação privada gerida por eles próprios ou por suas respectivas esposas ou pessoas da sua confiança e que não estaria sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, o dinheiro era da União, foi liberado de forma assodada, indevida, segundo o que apurou o Conselho Nacional de Justiça, para a Petrobras. Por que assodada? Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo, você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. Agora, o que nós temos hoje, Leandro, desculpe, só para finalizar... É um sem número de advogados que estão pedindo, dizendo o seguinte, olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na vara, a vara diz, não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras, não tem mais como voltar. E aí os advogados dizem, olha, mas então que história é essa? Eles deram um cheque sem fundo de 30 milhões, né, em nome do nosso cliente, que história é essa? Então, isso tudo está sendo discutido no dia de hoje. Né? Os processos foram revertidos, nenhum juiz prudente libera valores, nem mesmo R$10, se não houver o trânsito em julgado, a certeza de que aqueles valores têm que ser destinados. Nem mesmo, Leandro, os casos envolvendo o tráfico de entorpecentes. Imagina, então, nesses casos de leniência que nem eram de competência da 13ª. Doutor, para entender, então, junto com o pessoal que está em casa, para a gente colocar isso num esquema mais claro. Existiu um esquema de corrupção dentro da Petrobras. Existiu uma investigação em relação a isso que partiu da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Quando você vai para cima desse esquema, várias pessoas e empresas fazem acordos, né? Admitem alguns crimes, entregam algumas pessoas e para isso também pagam multas e há também devolução de dinheiro. Esse dinheiro todo vai para essa conta que o senhor está falando agora. Até então era uma conta secreta, ninguém sabia que ela existia. Esse dinheiro, como o senhor falou aqui, deveria ficar parado lá. O que faz o Sérgio Moro? Redestina esse dinheiro para a Petrobras. A Petrobras é processada nos Estados Unidos. Ela paga uma multa lá e os procuradores, sob a chefia do Deltan Dallagnol, fazem um acordo com os procuradores dos Estados Unidos e da Suíça pelo Telegram, né, pelo Zap Zap, né, de modo ali que ninguém conseguia nem saber que eles estavam negociando aquilo. E essa grana, então, volta para o Brasil, mas ela não volta para a população. Ela volta destinada para uma conta com um CNPJ que estaria sendo criado de uma fundação privada que seria gerenciada pela Lava Jato. Então, se eu compreendi, é uma espécie de triangulação de dinheiro, né? Você pega esse dinheiro, manda para fora e repatria esse dinheiro e esse dinheiro vai parar na mão de privados. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim, na realidade é o sistema clássico de lavagem de dinheiro. Você se utiliza de interposta pessoa para tentar tornar esse valor irrastreável. Qual era o objetivo? Era escapar, parece paradoxal, mas agentes públicos brasileiros, procuradores da República, juízes federais, tentando elidir a incidência da lei brasileira, que é muito clara. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente o dinheiro arrecadado com multas, pagamentos, leniências tem que ir para a União.
o que eles fizeram para escapar dessa força atrativa da União, dessa lei gravitacional que dizia que o dinheiro tinha que ir para os cofres da União, porque ele pertence a todos nós, Claro. foi destinar, eles, num primeiro momento, segundo o CNJ, isso eu também constatei, eles forçaram a Petrobras, eles pressionaram a Petrobras, os procuradores da Força Tarefa, a colaborar com a Força Tarefa. Num segundo momento, quando eles começaram a colaborar, se estabeleceu um termo de compromisso entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, houve uma triangulação nesse meio do caminho, graças aos diálogos que vocês heroicamente revelaram da Vaza Jato. Ficou muito claro que os procuradores recebiam advogados, inclusive de escritórios de advocacia em Curitiba. Sim. E aqueles que deveriam fazer a compliance da Petrobras acabavam também repassando informações importantes aos norte-americanos. Então, houve um sistema, assim, na minha percepção, como professor, estou aqui como professor, não como juiz, como professor da área de direito penal, de um sistema clássico de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro iria para os Estados Unidos, voltaria para a fundação. Esse é um esquema que já é uma segunda etapa, Leandro, daquilo que eles vinham fazendo no início dos trabalhos em 2015. Em 2015, nós tivemos lá na 13ª Vara, em Curitiba, o primeiro acordo de leniência firmado, né, e homologado e tornado sigiloso, até a minha chegada, entre a Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato. Pasmem todos, ao final esse termo de leniência dizia categoricamente que os 750 milhões a serem pagos para Camargo Correia seriam destinados diretamente à força-tarefa, aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ou seja, não havia sequer a triangulação em 2015. Então, quando veio o grosso do dinheiro em 2016, muito provavelmente se imaginou uma forma de evitar tanto a fiscalização do TCU como que o dinheiro fosse para os cofres da União, porque era o dinheiro de todos nós. Claro. Então, o nosso dinheiro foi enviado para os Estados Unidos. Havia, de alguma forma, uma atuação sincronizada também entre o juízo e o advogado que representava a Petrobras como assistente de acusação, o René Ariel Dotti, que foi escolhido na época pela Petrobras, até hoje não sei exatamente quais foram os critérios, era um grande jurista, é verdade, mas a Petrobras sempre teve advogados que bem representaram a empresa. Ele começou a atuar nos processos e a Petrobras, os advogados da Petrobras anuíram com essa triangulação com os norte-americanos. Tudo isso não sou eu que estou falando. Eu peço até que as pessoas que estão em casa, se tiverem um tempinho, leiam o relatório produzido depois de um ano de investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história. A investigação é minuciosa, foi feita por um delegado da Polícia Federal, Dr. Ézio Silva, e com os rigores da técnica e rastreando aquela questão de follow the money, né, siga o dinheiro, ele conseguiu, né, rastrear essa triangulação e deixar muito claro. Então, houve sim um esquema clássico de lavagem, claro que isso está sujeito agora a uma apreciação das instâncias competentes. O relatório final do ministro Salomão, depois de um ano de investigação, concluiu isso: a existência de indícios de corrupção, existência de indícios de tentativa de peculato. Peculato é o roubo do dinheiro público, roubo do dinheiro da União para fins privados. Só não aconteceu graças a quem? Graças a uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, chamado por alguns de Alexandre o Grande hoje, no sentido de cortar o trânsito desse dinheiro que viria dos norte-americanos para as contas dessa fundação privada em Curitiba. Então, assim, houve sim e existem indícios, segundo o CNJ, de uma tentativa de apropriação desses valores. E existem indícios de corrupção. Então, ao final e ao cabo da história, e essa história que não é história, eu não quero convencer ninguém disso, eu peço só que as pessoas leiam o relatório final do ministro Salomão depois de um ano de investigação, sempre lembrando que durante 4 meses Sérgio Moro escapou dos oficiais de justiça aqui em Curitiba. O ministro Salomão determinava a citação e intimação dele, ele dizia, não posso atender, não estou aqui, estou ali. Durante 4 meses ele retardou, ele atrasou esse processo, o que lhe foi benéfico, inclusive. Doutor, eu quero trazer um caso bem específico para as pessoas entenderem também essa questão dos grampos, né? Uhum. Tem um personagem, o Tony Garcia, ex-deputado, ele veio à tona, pouco tempo atrás, falando que ele tinha trabalhado durante muitos anos como uma espécie de agente infiltrado do Sérgio Moro. Qual que é o esquema que ele
que ele destrincha ali. Ele fala o seguinte, olha, o Sérgio Moro, em determinado momento, ele me, entre aspas, né, sequestra, me ameaçando de prisão por alguns crimes que o Tony Garcia alega que jamais cometeu. E o Sérgio Moro fala para ele o seguinte, olha, a gente vai segurar esses crimes aí, ou a gente não vai tocá-los, né, se você colaborar com a Lava Jato. Qual era a colaboração dele? Ele fazia escutas ilegais. Então ele chamava, eu inclusive falei com o Tony Garcia, né, como jornalista, fui encontrá-lo, fui no escritório dele em Curitiba, ele me mostrou o escritório dele. Ele falava, olha, nesse escritório aqui, tinha uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui, eu sentava nessa posição, eu chamava pessoas para cá, influentes na política, no judiciário, advogados, as pessoas sentavam naquela cadeira ali, e numa sala contígua, lateral à sala principal do Tony Garcia, a Polícia Federal estava instalada, como se fosse um filme né, aqueles filmes clássicos de espionagem. Então tinha ali agentes da polícia instalados no prédio, na sala do lado, e o Tony Garcia fazendo esses grampos, né, seriam gravações que o interlocutor não sabia que estava sendo gravado. E ali o Tony Garcia pega várias inconfidências, eventualmente até crimes. Esses grampos vão para a mão do juiz Sérgio Moro, segundo o relato do Tony Garcia, e seriam usados em procedimentos e processos judiciais. Jamais foram usados. E o que diz o Tony Garcia é que esses grampos precisam estar na 13ª vara. E a dúvida que fica é, para que foram usados, se não foram usados, para procedimentos judiciais? Então, primeiro, essa história faz sentido, e segundo, quantos áudios e grampos e gravações de personalidades da República o senhor acha que tem lá? A gente está falando de dezenas, centenas, milhares, dá para saber, dá para estimar? Depois de 10 anos de funcionamento da 13ª Vara, quando eu cheguei lá, me deparei com um cenário, com todo respeito às vítimas do Holocausto, mas algo parecido com Auschwitz, porque nós tínhamos ali um sem número de processos parados, a própria Corregedoria já havia identificou mais tarde que havia uma gestão caótica da Vara, segundo o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, durante os 4 meses que eu lá permaneci, praticamente lutando em várias frentes ao mesmo tempo, sozinho, eu tive acesso a alguns processos, comecei aos poucos a descobrir os que estavam sob sigilo 5. Meu foco inicial foi a questão das contas, dos valores que estavam na conta da 13ª e também as obras de arte, que parte delas sumiram. Obras de arte que foram confiscadas. Confiscadas com doleiros, com empresários, com personalidades como Pedro Barusco, Renato Duque e outros. Nelma Kodama. Mas essas obras, durante muito tempo, a Lava Jato falou que estavam sob custódia do Museu, né, de Arte Moderna de Curitiba, né? Eu estive pessoalmente até 2 vezes lá no museu para verificar essa situação. O que se constatou é que parte das obras simplesmente sumiu. Talvez metade. Desapareceram. Não se tinha controle nenhum. Quando eu cobrava do Ministério Público Federal lá de Curitiba sobre tanto a questão do dinheiro nas contas quanto as obras, eles diziam o seguinte, olha, não é papel do Ministério Público fiscalizar isso, nós não temos que prestar contas sobre essa questão. Mas a gente está falando do quê? De Picasso, de Monet, desses grandes nomes? Eu tenho a impressão que de nome tinha alguns desenhos do Salvador Dalí, tem obras importantes, Vicky Muniz, tem vários artistas. Eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que é um acervo obras multimilionário. Custosas, digamos assim. Sem dúvida alguma. Então, eu fui atrás disso. Em relação ao acervo de gravações, só para... Eu vi algumas na tela, vi algumas dezenas na tela, não tive a oportunidade de abrir uma a uma, porque quando eu saí da vara de férias em maio de 2023, saí de férias e no primeiro dia de férias já fui afastado, eu tinha conseguido encaminhar para o CNJ a questão dos valores dos acordos de leniência e representar o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, que é o Dr. Aras, e também o STF, informei o STF que os acordos de leniência eram todos ilegais, como de fato eram. Por quê? Não houve a participação da União, a assinatura da União em nenhum acordo de leniência. Isso é muito grave. Por que é muito grave para um professor e na área do direito administrativo? Porque a União, segundo a lei de leniências que foi editada durante o governo Dilma, é quem tem a competência exclusiva para representar o governo brasileiro, o Estado brasileiro, nos acordos de leniência com as empresas. Com o acordo de leniência, viu, Leandro, é como se fosse uma multa em matéria de infração de trânsito. Perfeito. A pessoa cometeu a multa, cometeu a infração, reconhece a infração. Para voltar a contratar com o poder público, ela paga uma multa e fecha um acordo de leniência,
para voltar a contratar o Debrecht, essas grandes construtoras. E quem tem que assinar isso é a Controladoria Geral da União. Exatamente, porque a União é que vai contratar essas obras no futuro. E eles, dentro daquilo que se convencionou chamar, ironicamente, República de Curitiba, eu acho que eles levaram a sério aquela expressão, eles criaram um estado paralelo, em que não há uma distinção clara, e não me surpreende, entre o que é público e o que é privado. Que o primeiro contexto que nós temos, a primeira camada, que a verdade é feita de diversas camadas, a primeira camada que eu consegui desbastar foi essa. Olha, muito claramente não há uma distinção entre o que é público e o que é privado. Tanto é que todas as conversas e as tratativas se deram pelo Telegram, via secreta, via privada. A segunda questão, talvez a mais importante, é a questão de soberania nacional. Por que com os Estados Unidos? Por que o Moro era apelidado jocosamente de russo? Até hoje eu fico me questionando por que russo? Isso era uma brincadeira, era uma ironia? Russo é como os procuradores chamavam ele pelo Telegram. É Exatamente. Um apelido informal. Muito bem, doutor. Entendido. Eu queria partir para um outro assunto. O advogado Tacla Duran, o outro personagem importante nessa história, brasileiro, espanhol, hoje está na Espanha, não volta para o Brasil porque já teve várias ordens de prisão em cima dele, então ele tem um certo receio de vir para o Brasil. Ele, em determinado momento, tornou público uma história que ele conta, que haveria uma espécie de indústria de delação dentro da Lava Jato. Ele chegou a dizer que pagou mais de $600 mil para essa indústria da delação, que era um modo de você fazer um acordo com advogados que estavam muito próximos ali do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, e você fazer um arranjo por baixo dos panos, entregar algumas pessoas eventualmente, entregar algumas coisas e se livrar disso, e os advogados, obviamente botarem dinheiro no bolso. Então, por isso que ele chama isso de indústria de delação. Esse pagamento, ele fala que ele fez para um advogado chamado Zucoloto, que já foi, em algum momento, sócio da Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro. O senhor chegou a entrar em contato com alguma coisa dentro da terceira vara que possa indicar esse caminho que o Tacla Duran? Essas perguntas você vai assistir na segunda parte da entrevista. Veja algumas manchetes dos jornais e revista sobre Sérgio Moro. Moro e seus colegas da Lava Jato gostavam de dinheiro, diz Gilmar Mendes, ministro do STF. Segundo o ministro, a equipe da Força Tarefa em Curitiba criou ferramentas para se remunerar por combater corrupção. Ministro Gilmar Mendes, à esquerda, é crítico ao trabalho de hoje senador Sérgio Moro, à direita, quando este era juiz da Operação Lava Jato. Reportagem do Poder 360 em 25 de 6 de 2024. Gilmar Mendes diz não saber como os juízes da Lava Jato passaram em concurso público. Segundo o ministro do STF, os processualistas do futuro vão ter que estudar essa vara de Curitiba por conta das suas múltiplas facetas. Assista no canal YouTube 247 esse vídeo. Grupo de Zap juntava juízes, procuradores e até namorado da filha de Moro. Publicado no dia 7 de 6 de 2023. Revista Veja. Relatório da CNJ afirma que Moro, Deltan e Haidt se uniram para desviar dinheiro da União. O ex-juiz Sérgio Moro, ex-deputado e ex-promotor de Lanal, e a equipe de Justiça de Curitiba foram desmascarados pela farsa esquematizada para prender Lula, com objetivo para desmoralizar o líder da esquerda com falsas acusações. Com isso, impediu que ele se candidatasse em 2018. Todo o esquema já vinha sendo trabalhado desde 2014, quando aplicaram um golpe na ex-presidente Dilma. Isso quem diz é o ex-deputado Tony Garcia. No YouTube, no canal 247, digite Tony Garcia. Lá tem vários vídeos denunciando Sérgio Moro. Edição de imagem e argumentações Lauro Barbosa. Assista a segunda parte. Não esqueça do like.